Dois pastores criaram produtos que não existiam, venderam para eles mesmos, reclamaram do próprio cartão de crédito e sumiram com dolados 263 mil do Mercado Livre. Hoje estão foragidos na Espanha. Um terceiro suspeito está nos Estados Unidos. E o mais absurdo, nenhum cliente foi prejudicado. O prejuízo foi todo da plataforma. Como alguém chega a esse ponto? Vamos lá. A gente está falando de uma plataforma que movimenta bilhões. Mercado Livre, gigante, tem IA, tem algoritmo, tem equipe de prevenção a fraudes. E aí chega um casal de pastores e dá um jeito de furar tudo isso. Não com hackers, não com vírus, não com aquela coisa de filme onde o cara digita rápido demais e a tela fica verde. Não, eles usaram a própria regra do sistema contra ele. É tipo você usar o manual da plataforma para roubar a plataforma. A operação da Polícia Civil de São Paulo aconteceu no dia 9 de junho de 2026. 5 pessoas presas, 8 mandados de prisão expedidos. 3 fugiram, 2 para a Espanha, 1 para os Estados Unidos. E os líderes? Um casal de pastores. Sim, pastores. A gente vai desmontar esse esquema peça por peça. E no final, você vai entender por que o Brasil é um dos países onde fraudar online é quase um esporte nacional. Primeiro, vamos entender quem são essas pessoas. A polícia não divulgou os nomes. Isso é normal em investigações em andamento. Mas a gente sabe que são 2 pastores, um casal, líderes de uma igreja e, aparentemente, líderes de uma organização criminosa também. Eles não estavam sozinhos. A investigação aponta uma rede, comparsas, laranjas, contas bancárias e um terceiro suspeito que, segundo as investigações, está nos Estados Unidos. A fraude aconteceu em dezembro de 2024, 6 meses antes da operação policial. 6 meses. O delegado João Carlos Miguel Webb, da 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do DEIC, foi quem desmontou o esquema. E o que ele encontrou foi tão simples que chega a ser irritante. Vamos ao esquema. Presta atenção que é aqui que a coisa fica boa. O casal de pastores criava anúncios no Mercado Livre. Produtos eletrônicos, provavelmente. Coisas caras. Coisas que vendem rápido. Só que o produto não existia. Era uma foto, um anúncio, uma promessa. Aí eles mesmos compravam o próprio produto. Usavam cartões de crédito, cartões de comparsas, cartões de laranjas. O Mercado Livre liberava o dinheiro para o vendedor. Afinal, a compra aconteceu, o pagamento foi aprovado, tudo certo. O dinheiro ia para contas bancárias ligadas ao grupo. E aí, rapidinho, era sacado ou transferido. Beleza, primeira parte concluída, o dinheiro já estava nas mãos deles. Agora vem a segunda parte, a parte que transforma isso de golpe comum em gênio do mal. O comprador, que era o próprio grupo, ligava para a administradora do cartão de crédito e dizia: "Ei, eu não reconheço essa compra. Foi uma fraude. Alguém usou meu cartão." E a administradora, seguindo o protocolo, aprovava o estorno, o chargeback. O que é chargeback? É a contestação de uma transação. Você compra alguma coisa, depois nega a compra, e o banco estorna o valor. Só que aqui tem um detalhe importante. O estorno não sai do bolso do fraudador. Sai do bolso do Mercado Livre. A plataforma já tinha liberado o dinheiro para o vendedor. Agora tinha que devolver o dinheiro para o banco do cartão. Resultado, o Mercado Livre pagou 2 vezes. Uma para o vendedor falso e outra para o banco que estornou a compra. O delegado Webb resumiu perfeitamente. Eles fingiam vender um produto, recebiam o dinheiro e depois o comprador contestava a operação. A plataforma acabava absorvendo o prejuízo. Absorvendo. 263 mil absorvidos. E o mais impressionante, nenhum cliente real foi lesado. Nenhum consumidor chegou a reclamar. O golpe foi tão fechado, tão interno, que a plataforma só descobriu porque o próprio sistema de IA deles detectou padrões estranhos. Imagina a reunião na sede do Mercado Livre. "Chefe, nossos algoritmos detectaram uma anomalia." "O que é?"
Um casal de pastores está vendendo produtos inexistentes para eles mesmos e pedindo estorno no próprio cartão. Desculpa, mas existe um detalhe que quase ninguém comentou. A fraude aconteceu em dezembro de 2024. A operação policial foi em junho de 2026. Um ano e meio depois. Por que demorou tanto? E mais, será que esse grupo parou depois de dezembro de 2024? Ou simplesmente mudou de plataforma? O delegado Webb deixou claro, não há indícios de que eles continuaram com o mesmo golpe, mas a polícia está investigando se outras empresas também foram vítimas. Outras empresas, plural. Esse casal de pastores pode ter feito isso em mais lugares, Shopee, Amazon, outros marketplaces. E o mais assustador, o esquema é tão simples que qualquer pessoa com um cartão e uma conta bancária pode tentar replicar. A operação policial foi grande. 15 mandados de busca e apreensão, endereços na capital paulista, Guarulhos e São Caetano do Sul. 5 pessoas presas, 3 foragidos. E os 2 líderes, foragidos na Espanha. A Espanha não é Paraguai, não é Bolívia, é Europa. Como um casal de pastores de São Paulo termina foragido na Espanha. Isso sugere planejamento, sugere dinheiro, sugere que eles não eram amadores. Amador não tem conta bancária na Europa. Amador não compra passagem de avião para Madrid depois de aplicar um golpe de 263 mil. E o terceiro suspeito nos Estados Unidos? Mesma coisa. Isso não é gangue de bairro. Isso é organização. O inquérito apura estelionato e associação criminosa. E se comprovado que outras empresas foram vítimas, os valores podem subir muito. 263 mil pode ser só a pontinha do iceberg. Agora, vamos falar de um número que vai te deixar de queixo caído. O Brasil registra, em média, 3.657 tentativas de fraude por mês em instituições financeiras. Dessas, 1.243 são bem-sucedidas. E o custo? Para cada $1 perdido em fraude no Brasil, as empresas gastam 6,35 dólares no total, com investigação, prevenção, compliance, perda de clientes, processos judiciais. A fraude no Brasil não é barata, para ninguém. E o chargeback é uma das modalidades mais comuns, só que geralmente é o consumidor que sofre. O cara compra um celular, não recebe, pede estorno e fica meses na briga com o banco. Nesse caso, o golpe foi invertido. O fraudador usou o chargeback como arma. É como se o sistema de proteção ao consumidor fosse usado para roubar a plataforma. O Mercado Livre, para sua defesa, reagiu bem. Eles mesmos denunciaram o caso, identificaram indícios de fraude, acionaram a polícia, cooperaram com a investigação. Em nota oficial, a empresa disse que nenhum comprador ou vendedor foi prejudicado. Os prejuízos foram absorvidos pela companhia. E ainda destacou que mantém equipes especializadas em prevenção a fraudes e usa inteligência artificial para monitorar transações. Só que a IA não impediu o golpe, ela detectou depois. Isso é um problema recorrente no e-commerce brasileiro. Segundo a Serasa Experian, no primeiro semestre de 2025, foram mais de 6,4 milhões de tentativas de fraude no Brasil, uma a cada 2,4 segundos. A taxa média de chargeback no Brasil é de 3,48%, acima do limite de monitoramento internacional. E o volume global de chargebacks deve aumentar 42% até 2026. Ou seja, esse tipo de golpe vai ficar mais comum, não menos. O Mercado Livre tem um sistema antifraude robusto, mas quando o comprador e o vendedor são a mesma pessoa, quando o produto não existe, quando o estorno é pedido pelo próprio fraudador, a IA demora para entender que algo está errado. Porque, tecnicamente, todas as etapas do sistema foram respeitadas. É um pouco como aquele amigo que sabe todas as regras do jogo e usa elas para ganhar de forma antiética. Não é ilegal até alguém perceber. E aqui vai uma pergunta que pouca gente faz. Por que pastores? Não estou generalizando, mas a gente precisa olhar para o perfil.
Líderes religiosos têm acesso a uma rede de pessoas, fiéis, confiança, contas bancárias, laranjas naturais. Um pastor pode pedir para um fiel emprestar a conta bancária ou o cartão, e o fiel, confiando, entrega. Isso é comum em esquemas de pirâmide, em esquemas de golpe do bilhete premiado, e agora, aparentemente, em esquemas de e-commerce também. A igreja virou uma estrutura de recrutamento para o crime. Não é sobre religião, é sobre confiança. E sobre como criminosos sabem exatamente onde encontrar pessoas dispostas a ajudar sem fazer perguntas. O que acontece agora? Os 5 presos vão responder por estelionato e associação criminosa. Os 3 foragidos, incluindo o casal de pastores na Espanha e o suspeito no Zewa, estão sendo procurados pela Interpol. A Polícia Civil de São Paulo, através do DEIC, continua investigando se outras empresas foram vítimas. E o Mercado Livre reforçou os sistemas, mas o dano já estava feito. 263 mil podem parecer pouco para uma empresa de bilhões, mas é o princípio, é a brecha, é a prova de que um sistema bilionário pode ser enganado por um casal com anúncios falsos e cartões de crédito. O caso também joga luz em um problema maior. O Brasil é um mercado digital enorme, mas ainda vulnerável. Com o Pix, com o e-commerce em expansão, com milhões de brasileiros comprando online pela primeira vez, a superfície de ataque só aumenta. E fraudadores sabem disso. Eles sabem que muitas plataformas priorizam velocidade de transação em vez de segurança. Sabem que o chargeback é uma ferramenta legítima que pode ser weaponizada. E sabem que, no Brasil, a punição para crimes digitais ainda é lenta. 1 ano e meio entre o crime e a operação. 1 ano e meio em que os líderes do esquema puderam planejar a fuga para a Espanha. Isso não é justiça rápida. Isso é tempo suficiente para abrir uma conta em banco europeu. Então é isso. 2 pastores. Um marketplace de bilhões. Um esquema tão simples que chega a ser genial. E 263 mil que sumiram enquanto a plataforma tentava entender o que aconteceu. A história não termina aqui. Tem foragidos na Espanha, tem suspeito no Zewa, tem outras empresas que podem ter sido vítimas. E tem uma lição. Quando você compra online, quando você vende online, quando você empresta sua conta bancária para alguém, pensa 2 vezes. O golpe não precisa de hacker. Às vezes, precisa só de um anúncio falso, um cartão de crédito e a confiança de quem não percebe que está sendo usado. Agora, a pergunta que eu deixo para você. Se você descobrisse que o seu pastor estava usando fiéis como laranjas para aplicar golpes online, o que você faria? Denunciaria na hora ou teria medo de julgamento da comunidade? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Até o próximo.